Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre combinações simples. Eu sou a professora Ângela de Matemática e esta é a quinta aula do nosso curso sobre análise combinatória. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores a esta, vem até o card que eu vou deixar a indicação aqui e acompanhe as demais aulas, porque este curso está maravilhoso. E hoje, então, nós vamos estudar combinações simples, que na realidade é a continuação da aula anterior a essa, onde eu falei sobre arranjos simples. E aí lá eu disse o seguinte, que durante aí o estudo da análise combinatória, você provavelmente vai ouvir aí a seguinte expressão, que na realidade é uma pergunta: a ordem dos elementos importa ou a ordem dos elementos não importa? Geralmente nós fazemos esta pergunta diante de uma situação problema. Por quê? Se a ordem dos elementos importa, nós podemos utilizar a fórmula dos arranjos simples para resolver. Porém, se a ordem dos elementos não importa, como é o caso do nosso exemplo que nós já vamos ver, nós podemos utilizar a fórmula das combinações simples para resolver. E as combinações simples, nós podemos dizer o seguinte: combinações simples de n elementos tomados P a P com NP, que pertence ao conjunto dos números naturais, sendo n maior ou igual a 1 e p menor ou igual a n. Então, o n e o p tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, não pode ser uma fração nem um decimal. Esse n tem que ser maior ou igual a 1 e esse p tem que ser menor ou igual a n. E aí, como que nós lemos aqui, ó? Combinações simples de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre quem? P fatorial vezes o fatorial da diferença de NP. Então, combinações simples de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre o P fatorial multiplicado pelo fatorial da diferença de n e p. E aí nós temos um exemplo aqui, olha, eu já até coloquei, a ordem não importa. Vamos verificar por que a ordem não importa. Em um grupo de 8 pessoas, quantas comissões de 2 pessoas podemos formar para representar o grupo? Então vejamos, eu tenho 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, quantas comissões de 2 pessoas podemos formar para representar o grupo? Então, se eu tenho, por exemplo, a Maria e o João, se eu colocar Maria e João ou João e Maria, os dois fazem parte dessa comissão. Então, a ordem dos elementos aqui importa? Não, a ordem não importa. E quando a ordem não importa, eu posso utilizar o quê? A fórmula das combinações simples. E aí, eu vou ter que as combinações simples de n elementos tomados P a P. No caso, n é o total, em um grupo de 8 pessoas. Então, esse 8 vai ser quem? O n. Quantas comissões de 2 pessoas? Eu tenho que escolher 2 pessoas. Então, o P vai ser quanto? O 2. Então, vamos lá. Combinação de 8 elementos tomados 2 a 2. Isso daqui vai ser igual a, substituindo aqui na fórmula, o n, quem é o n? O 8. Então, 8 fatorial. Sobre quem? O p fatorial. Quem é o p? 2 fatorial. Multiplicado pelo fatorial da diferença de np. Então, eu vou ter 8 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui este cálculo, nós temos o seguinte: 8 fatorial sobre quem? 2 fatorial, e faço essa diferença, 8 menos 2, 6, 6 fatorial. Continuando a resolução, o que nós vamos ter aqui, ó? 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Paro aqui por quê? Porque no denominador nós temos 2 fatorial e 6 fatorial. Então, escrevo aqui, ó, 2 fatorial e 6 fatorial.
Porém, eu parei aqui porque eu posso simplificar o 6 fatorial com o 6 fatorial. E aí, como resultado, eu vou ter o quê? 8 vezes 7, 56. 56 dividido por quem? 2 fatorial. Quem é o 2 fatorial? É 2 vezes 1, que é 2. 56 dividido por 2 é igual a 28. Então, quantas comissões de 2 pessoas podemos formar para representar o grupo? 28 comissões. E agora nós vamos ver alguns exemplos de como nós podemos aplicar aqui e algumas particularidades também utilizando a fórmula das combinações simples. Nesses exemplos, nós temos aqui algumas particularidades que é muito importante saber por quê. Porque se nós tivermos que resolver alguns exercícios como esses, nós já conseguimos fazer de uma forma direta, sem desenvolver o cálculo. Mas nós vamos desenvolver aqui o cálculo para vocês observarem as particularidades de quando o P aqui for 1, de quando o N for igual ao P e quando o P for igual a 0. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos combinações simples de 8 elementos tomados 1 a 1. Substituindo aqui na fórmula, o que nós vamos ter? N fatorial, no caso, 8 fatorial. Tudo isso sobre quem? P fatorial, 1 fatorial. Multiplicado pela diferença, pelo fatorial da diferença de NP. Então, 8 menos 1 fatorial. Resolvendo aqui, nós vamos ter 8 fatorial sobre quem? 1 fatorial e 8 menos 1, 7 fatorial. Continuando a resolução aqui, nós vamos ter 8 fatorial vezes 7 fatorial. Eu paro aqui por quê? Porque aqui eu tenho 1 fatorial e aqui eu tenho 7 fatorial. Então, eu posso simplificar 7 fatorial com 7 fatorial, que dá 1. 1 fatorial, nós vimos lá em uma das nossas primeiras aulas que 1 fatorial é igual a 1. Então, eu vou ter 8 dividido por 1, que vai ser igual a 8. E qual é a particularidade aqui, então? Quando nós temos uma combinação de N elementos tomados P a P, onde o P é igual a 1, o resultado deste cálculo vai ser igual ao N. Então, toda vez que o P em uma combinação simples, o P for igual a 1, nós vamos ter como resultado do cálculo o valor do N. Aí não precisa desenvolver o cálculo, basta colocar como resposta o valor do N que estará correto. Isso é bom o quê? Numa avaliação, onde você precisa agilizar, porque o tempo é menor, enfim, para facilitar aí a resolução do cálculo. Neste segundo exemplo, nós temos combinações simples de 8 elementos tomados 8 a 8. Então, o N é 8 e o P é 8. Como que nós podemos resolver isso? Então, nós vamos ter 8 fatorial sobre quem? P fatorial. Quem é o P? 8. Então, o N é 8 e o P também é 8. 8 fatorial sobre quem? N menos B. 8 menos 8. 8 menos 8 fatorial. Calculando, nós temos 8 fatorial sobre 8 fatorial, 8 menos 8, 0 fatorial. Nós vimos que 0 fatorial é igual a 1. E aí, o que eu posso fazer? Simplificar 8 fatorial com 8 fatorial, que dá 1. 1 vezes 1 daqui, então o resultado, no caso, vai ser 1. Outra particularidade, combinações simples de N elementos tomados P a P, quando o N for igual ao P, o resultado deste cálculo vai ser igual a 1. Então, isso também é muito bom saber, porque se você sabe que o N é igual ao P, qual é o resultado? 1. Não precisa nem desenvolver o cálculo. Isso também ajuda aí em uma avaliação, então diminui o tempo e facilita também. Aqui nós temos combinações simples de 8 elementos tomados 0 a 0. Quem é o N? O 8. Quem é o P? O 0.
Substituindo na fórmula das combinações simples, eu vou ter 8 fatorial sobre quem? O P, 0 fatorial, multiplicado pela diferença, ó, N menos P, 8 menos 0 fatorial. Calculando, o que nós vamos ter aqui, ó? 8 fatorial sobre 0 fatorial, 8 menos 0, 8 fatorial. E aí nós vimos que 0 fatorial é igual a 1 e eu posso fazer o que aqui, olha? Simplificar 8 fatorial com 8 fatorial, que vai ser igual a 1. Então, outra particularidade para as combinações simples. Quando P for igual a 0, independente do número que você tem aqui, quanto que vai ser o resultado desse cálculo? 1. Então, vamos anotar aqui, ó, combinações simples de N elementos tomados P a P. Quando o P for igual a 0, o resultado deste cálculo vai ser igual a 1. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para ficar por dentro de todas as aulas deste nosso curso sobre análise combinatória. E na sexta aula, que é a aula após esta, nós vamos analisar várias situações problemas para verificar se nós vamos utilizar arranjos simples na resolução ou combinações simples. Te espero lá. Muito obrigada e até a próxima aula.